Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, eu quero fazer um pedido especial para Ti hoje, nessa oração. Que toda pessoa que está passando por um momento delicado na vida, que ela receba toda a força, todo favor e graça para vencer esse momento de dificuldade. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, ou que vai entrar, ou que vai chegar a essa oração através de um compartilhamento, eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, ajude-a, Pai, e sustente-a, para que ela consiga passar por esse momento de dificuldade. É isso que o Senhor colocou no meu coração nessa oração. A Tua palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Meu Deus, a nossa confiança está em Ti. Não tememos por pior que seja a luta, por mais delicada e dolorida que seja a situação, nós cremos na intervenção do céu. Pedimos um milagre, pedimos a mão do Senhor trabalhando em nosso favor. E apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos pedidos de oração da vida extraordinária e profetizamos, libera vida sobre cada pedido de oração, sobre os meus pedidos e sobre os pedidos de todas as pessoas que estão nesse propósito junto conosco, do aquele que está orando junto conosco, do aquele que está clamando agora. Senhor, libera do Teu favor. Libera do Teu favor. A Tua palavra diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Nós cremos, ó Deus, nas respostas divinas e Te pedimos, libera do Teu poder, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos hoje no 8º dia do nosso propósito. Estamos felizes, estamos firmes em oração, em jejum, crendo que estamos rompendo. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas eu fiquei muito feliz ontem. Eu estava saindo do culto da igreja e um casal me parou e falou para mim sobre um problema que eles enfrentaram e que Deus, através das orações, os ajudou a vencer aquela situação e os manteve de pé diante do caos, diante das lutas. Eu fiquei imaginando depois quantas pessoas, através das orações, têm sido abençoadas, têm sido socorridas. É por isso que eu tenho a missão de estar aqui como intercessor diante de você, mas você tem uma missão também. E a missão é de compartilhar as orações com o maior número possível de pessoas que você puder. Porque alguém próximo de você precisa dessa palavra, precisa dessa oração. Então compartilhe. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Tenho certeza, Deus está fazendo algo aqui. Deus está trabalhando em algo. Deus está trabalhando em algo. Então fique firme no propósito de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar essa palavra que o Senhor me deu. Essa palavra é uma palavra profética. Deus não será ignorado, jamais. Tem uma palavra que tem vindo no meu coração nesses últimos dias, muito forte. É sobre temer uma direção divina. Temer uma direção divina. A Bíblia nos diz em Jonas, capítulo 1, verso 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas recebeu uma instrução clara. Era simples ir a Nínive e transmitir a palavra do Senhor. Mas Jonas fugiu para Tarsis, pegou um navio e foi para outro lado. Quantas pessoas estão hoje vivendo consequências de uma desobediência?
Porque nós aceitamos as bênçãos de Deus, mas não queremos aceitar a sua repreensão. E as pessoas pensam que Deus vai deixar assim, que a sua palavra seja ignorada, que a sua direção seja ignorada. E não é assim que funciona. Jonas teve que aguentar 3 dias e 3 noites miseráveis na barriga de um peixe, até que ele retomasse os sentidos e aceitasse o propósito de Deus na vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: quanto mais Deus confia a uma pessoa, mais Deus vai responsabilizar ela pela decisão e pela direção que Deus dará a ela. As direções que Deus dá a alguém são muito fortes e nós devemos temer quando Deus nos dá uma direção. E se eu ignorar a direção de Deus, eu entro no terreno, na zona da desobediência. E vou ter que passar pela universidade do grande peixe. Nunca julgue incorretamente Deus. Nunca pense que Ele irá ignorar pequenos atos aonde você o desafia. A disciplina virá. A reação de Deus virá. Então, não viva a sua vida pensando que Deus não vai depois pedir algo para você. Sabe por quê? Porque por experiência própria, eu tenho entendido da parte de Deus que eu não posso ignorar uma direção e eu não posso ceder à pressão das pessoas quando Deus me dirige a algo. Eu tenho que obedecer a Deus, sabe, na plenitude que Deus me pediu. Por isso, poucos entendem a verdade que eu vou falar agora. A desobediência de uma pessoa pode criar um julgamento coletivo. Porque quando Jonas estava lá dentro do navio, não só ele passou por apuros, mas todos que estavam com ele, a tripulação, o próprio capitão, todos quase que morreram, porque alguém que estava lutando contra Deus, alguém que estava em desobediência, estava dentro daquele navio. Que Deus tenha misericórdia. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. E sabe, nós costumamos encarar algumas coisas, insistir em algumas coisas que não deveríamos. Porque quando você insiste em algo que não é de Deus, você perde a paz, você perde a alegria e você perde o ânimo. Eu, como são muitas pessoas que estão na minha volta, são pessoas que eu ensino, pessoas que eu amo, pessoas que caminham com a gente. Sabe, essas pessoas, muitas vezes, não todas, mas algumas delas, muitas vezes quer que a gente faça a vontade delas. E às vezes, por pressão, você acaba até fazendo a vontade das pessoas. Mas sabe, Deus falou comigo várias e várias vezes a respeito de, sabe, se eu sair de uma direção, eu preciso voltar imediatamente para aquela direção. Porque Deus sabe o que Ele tem preparado e reservado para mim e para minha casa. Quando você tira pessoas erradas da sua vida, pessoas que estão em desobediência, você abre espaço para as pessoas certas entrarem, e essas pessoas erradas que estavam trazendo coisas erradas para a sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Lembre-se de uma coisa: as ondas da desobediência de ontem irão atingir as costas de hoje por algum tempo. Então, o que você plantou lá atrás de desobediência, você pode levar uma bolada nas costas. Porque a dor, ela não é punitiva para o mal. A dor, ela é corretiva. Você tem que compreender isso. O salmista, no Salmo 119, verso 71, disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Ele disse: foi-me bom ter sido afligido.
Às vezes Deus permite com que você patine numa área da sua vida só para você entender que você não pode caminhar em desobediência. Só para você entender que você não pode ir contra Deus. Você já entregou a sua vida a Jesus. Aí alguns dizem, não, Deus não é esse tipo de Deus aí que corrige. Claro que é, porque Ele ama. O pai que não ama não corrige seus filhos. Mas Deus nos corrige sim. Então, só vitória? Só bênção? Não. Correção, disciplina, alinhamento, ajuste de pontos. É coisas que o Espírito Santo falará ao teu coração se você estiver crescendo nele. Por isso, existem 5 recompensas para a dor. Primeiro, a dor nos força a buscar. A dor nos faz trilhar o caminho da descoberta. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sendo afligido? E Deus vai mostrar para você quando você orar. A dor também vai forçar você a apoiar-se no braço de Deus em lugar do homem. Porque o homem falha. Se eu tivesse dependido de algumas pessoas para pagar a televisão, eu estava roubado. Mas Deus sempre levanta pessoas certas. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Pessoas que lembram. Pessoas que ouvem a Deus. Sabe, teve pessoas que chegaram para mim e disseram assim, eu vou pagar esse programa. Nunca pagaram o programa inteiro. Mas eu tenho confiado em Deus. E Deus tem levantado muitas pessoas, sabe? Para lembrar, para ouvir, para obedecer. Porque a dor, ela vai ensinar você a confiar em Deus. Terceiro, a dor o força a aprender. Onde você errou? Aonde você saiu de uma direção que não deveria ter saído? O Senhor tem falado comigo isso. Não saia da direção. Não saia do que eu falei. Não tenta antecipar uma coisa que eu não disse que é para antecipar. E depois é incrível. Mas quando você ouve a Deus, quando você aprende a ouvir a Deus, tem coisas que você não vai perceber na hora, mas lá na frente você vai dizer, puxa, Deus falou comigo. A dor o força a pedir a presença de Deus, a cura. E a dor força você a ouvir por direções de Deus que você deixou pelo caminho, a ouvir o que Ele está dizendo agora. Dessas sessões de dor que nós passamos, depois vem a cura, depois vem o milagre. E essa tem que ser a nossa fé. Por isso, lembre-se, se você se rebelar contra o propósito de Deus na sua vida, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Por isso, mantenha-se na direção de Deus. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha o seu foco no que Deus disse, porque dessa sessão de dor vai vir a cura. A Bíblia diz que o Senhor fere para curar. Ele nos corrige. Deus é corretivo. Mantenha-se no propósito, na direção. Não ignore a Deus. Não ignore a direção de Deus. E você verá que Deus tem planos de paz. Tem planos para te abençoar. E nunca te abandonará. A presença de Deus, ela sempre estará nos alinhando ao propósito dele. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, e eu quero agora declarar o Salmo 91. Aí você me pergunta assim, e se eu errei, o que eu faço? Você pede perdão a Deus e volta correndo para a direção que Deus te deu. Volta o mais rápido que você puder, alinha tudo aí, organiza tudo e vai obedecer a Deus, porque Ele tem um propósito maior para a sua vida. Tem momentos da nossa vida que a gente só tem que se arrepender, chorar aos pés do Senhor e
e olhar para cima e dizer: Deus, me perdoa porque eu saí de uma direção, mas eu quero voltar, tem misericórdia de mim. Você pode ser o que você for, pastor, profeta, homem de negócio, mulher de casa ou mulher executiva, seja lá o que for que você seja na vida. Se errou, volta. Simples assim. Simples assim. É melhor você deixar algumas coisas pela metade que você estava construindo do que Deus depois derrubar esse seu castelo de areia. Porque aquilo que verdadeiramente é de Deus, quando você está na direção de Deus, Deus mantém a sua vida. Quando você está fora da direção, você tem que lutar, sabe, como um guerreiro e às vezes não consegue. Deixa essa palavra no teu coração. Amém? Se você ainda não baixou essa planilha, que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração, é gratuito para você baixar no meu site, certo? Você coloca, são 7 áreas que nós estamos orando e você coloca seus pedidos de oração em cada uma dessas planilhas e apresenta a Deus. Não conseguiu baixar? Pega um papel em branco e faz a sua própria planilha e vamos apresentar a Deus. Estamos em oração e jejum e se você tiver fé, você verá milagres. Amém? Se você tiver fé, você verá milagres. Eu também quero falar rapidamente dos meus livros. Esses 2 aqui juntos dão mais de 700 orações que vão fortalecer a sua vida, que vão lhe ajudar. Eu creio que Deus vai falar muito com você através desses devocionais. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. E eu quero também dar um anúncio que a nossa academia aqui no Global está fervendo, gente. Tá uma benção. Quem assistiu hoje, quem esteve conosco ao vivo, na verdade, porque eu estou fazendo a academia ao vivo. Daí termina a academia, aí nós temos um tempo de perguntas e respostas e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Tem muita gente que está tirando dúvida, tem muita gente que está crescendo junto com a gente e eu quero que também você cresça. Amém? Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da academia aqui no Global. Vai hoje mesmo no meu site e se torna aluno e não perca nenhuma das aulas que nós estamos dando de treinamento profético. Se você tem esse chamado, você deve estar com a gente. Vai hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno na Academia Quinto. Eu vou declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo estamos numa só fé aqui, crendo que o Senhor é Deus poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sim, Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, a nossa família, e apresentamos a Ti, Senhor, a nossa planilha de oração da vida extraordinária. Estamos aqui como intercessores,
Estamos aqui posicionados, crendo no que está escrito no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossos pedidos, colocamos em Tuas mãos e pedimos resposta do Senhor. Aquele que está doente, nós oramos pela cura total e completa dele, declarando saúde. Saúde às células, saúde aos órgãos, saúde à coluna, saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Aquele pai que está perdido na vida, que precisa de uma direção, fala com ele, Espírito Santo. Traga a resposta, mostra o caminho a ele e livra ele de todo mal. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor conduza todas as coisas com a tua paz, conduza todas as coisas com a tua graça. Nós queremos ser como Davi, que consultava a Deus constantemente. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz: as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Fala conosco, Senhor Jesus Cristo. Liberta, Senhor, essa pessoa de toda amarra espiritual, todo vício, tudo aquilo que ela está colocando diante de Deus, um pecado que ela não consegue se libertar. Senhor, intervém na vida dela, muda a história dela, muda o que ela está vivendo no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque nessa vida. Que o poder de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder e libera do teu favor. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, e colocamos tudo diante de ti. E eu profetizo em nome de Jesus milagres de Deus tocando a tua vida. E aonde houve um desvio de rota, que agora, através do teu arrependimento, você que sabe qual que é a direção de Deus para a sua vida, volte à direção de Deus, volte ao caminho de Deus e Ele endireitará tuas veredas no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém e amém. Amém? Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 da manhã, eu espero todos vocês ao vivo. Não deixe o diabo te atrapalhar. Não deixe o diabo te tirar da oração. Fique firme, você vai vencer essa guerra. Em nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: estou firme no meu Deus. Estou firme em Jesus Cristo. Ele é a rocha da minha salvação. Que Deus te abençoe e até mais.